Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso de Engenharia Reversa na Forense Digital. Como nós já passamos por um bom tempo aí falando sobre a própria engenharia reversa, quais são os seus conceitos, nós falamos também sobre a engenharia reversa com base, né, no código, no IL, né? Entramos no assunto de análise de malware, que é um assunto que nós não focamos especificamente só no código IL, mas também falamos do formato PE, né, que é o formato comum aí para os executáveis do Windows. E passamos também já pela parte de legislação, né, falamos um pouco aí sobre direito autoral, propriedade intelectual, né, uma noção básica do Código Penal e também falamos um pouquinho aí sobre a lei de software, que é o que nos dá bastante subsídio, né, que nos dá um apoio dentro da forense digital na parte do desenvolvimento, né, na parte do, no que se trata, né, de programas de computador. Então, como não poderia deixar passar, vamos falar um pouco sobre a alteração de arquivos PE, para injeção de código e, consequentemente, o que vem a ser o Code Cave. Tá? Então, eu quero apresentar para você uma das formas, né, que a gente tem para fazer alteração em códigos alheios, né, e que são uma técnica bastante comum para pessoas para criminosos, né, que desenvolvem crackers, pessoas que adicionam backdoors em programas legítimos, e como isso também não necessariamente, né, como toda a parte da engenharia reversa, tem a ver com crime, né? Também pode ser que você tenha, como já mencionado em outras ocasiões, um software legado que você precisa fazer alguma alteração para poder utilizar ele ainda em conformidade, para que possa integrar, né, com o seu programa, com o seu software. Então, todas essas técnicas elas são aplicadas, né, e aplicáveis a ambos os cenários, certo? Então vamos lá. Então o que vem a ser o Code Cave, tá? Injeção de código eu vou explicar mais para o final, mas injeção de código nada mais é do que você pegar uma parte de código e adicionar em outro, né, em outro código, em outro programa. Por exemplo, um binário, né, um executável, uma DLL. Você tanto pode adicionar parte de trechos de código, quanto você pode adicionar novas bibliotecas e assim por diante, né? Isso vai depender da necessidade, vai depender do seu objetivo. Então, esse vem a ser a injeção de código de forma, uma explicação mais rápida, uma explicação mais direta. E o Code Cave, né, uma tradução literal, caverna de código, ele vem a ser uma área, né, que a gente reserva na memória do processo, né, na memória que o código, né, que o programa vai estar executando, para colocar lá dentro instruções. Né? Então, é uma parte lá que você pode alocar para colocar outras instruções que não estavam, né, programadas inicialmente. Existe também a questão de o software ter sido desenvolvido e ele possuir esses espaços. Então, é comum, né, a gente fala muito na análise forense sobre os slack spaces, que pode ser dentro de cilindros do, do disco, né, de um HD, lá dentro da, do sistema de arquivos, né, que vai ter alguma parte que não foi utilizada. Como que isso funciona, né, resumindo? Você tem uma área, vamos supor, de 1024 bits, e você tem um arquivo que ocupa 800 bits. Né? Então,
vão sobrar ali, consequentemente, alguns bits, 224 bits. Então esse espaço, ele é chamado de slack space, um espaço de folga, que pode ser reaproveitado para alguma coisa. Então o sistema operacional ele interpreta como tendo um tamanho de 1024, mas você pode ocultar ali alguma coisa até preencher aquele espaço. No Code Cave é mais ou menos a mesma coisa se formos pensar num programa que ele tem essa folga de bits, né, ou bytes. No caso, se você tivesse, por exemplo, um programa, como eu citei aqui no slide, de 5 bytes e está sendo utilizado apenas 3, então 2 vão estar restando e pode ser utilizado para fazer alterações, né, para que você adicione algum tipo de código, seja ele malicioso, seja ele por fins legítimos, mas é um espaço que pode ser reaproveitado para alguma coisa. É muito comum que se utilize esse tipo de técnica, então, né, para colocar backdoor, né, para colocar algum tipo de código malicioso lá que abra alguma porta para que um computador seja invadido, para que um servidor seja invadido. Então é bem comum esse tipo de procedimento, né? O pessoal pega um programa legítimo da internet, faz uma alteração nele e disponibiliza em outro canal que não seja o canal oficial, e as pessoas podem acabar baixando esse software e fazendo uso dele, abrindo então uma porta, né, para que crackers possam utilizar, né, de má fé aí as informações que eles vão ter acesso. Como eu já disse, então isso pode ser feito aproveitando espaço não alocado no programa e também pode ser feito, né, quando você criando esse espaço, tá? Que aí vem a questão de você poder adicionar novas sessões. Se, como foi mencionado na aula sobre o formato PE, né, o Portable Executable, né, o executável portátil, então você pode adicionar novas sessões. Então é importante você compreender a estrutura básica, né, do PE, e para que se você estiver fazendo uma análise de malware, para que se você estiver levantando informações para fazer uma análise forense, né, para apresentar alguma prova, se alguém te contrata para responder alguma questão de adulteração de software, ou se alguém acha que está sendo vítima, né, de algum cybercrime e tem a suspeita que aquele software tenha sido alterado. Então é importante que você compreenda esses conceitos para que você possa fazer um bom laudo, para que você possa elaborar um bom relatório para apresentar para o seu cliente. Tá? Então, vamos a mão na massa do nosso exemplo aqui. Tá? Então, o que, que eu fiz? Eu não vou falar especificamente do .NET, então nós vamos usar um programa que é o PUT, é um programa utilizado para fazer conexão via SSH, é um programa para Windows, né? Como nós vamos falar sobre o arquivo PE, eu vou utilizar ele. E o que nós vamos fazer? Nós vamos modificar esse programa para ele abrir a calculadora do Windows. Tá? Nós vamos ver aqui como que a gente faz a alteração do formato, né? A alteração do cabeçalho, e como nós vamos alocar esse espaço, como nós vamos adicionar o novo código lá, né? Salvar esse novo binário e vamos ver ele em funcionamento. Tá certo? Então vamos lá para o nosso laboratório. Perfeito. Então aqui eu já fiz o seguinte, tá? Eu já deixei preparado, eu já baixei o programa, o PUT. Então eu tenho ele nas duas versões aqui, nós vamos usar a versão 32 bits, tá? Para fins de estudo. Então primeiramente o que eu vou fazer? Tá? Eu tenho aqui o programa, vou executar ele. Tá? Você pode ver aqui, tá? Funcionamento normal, um programa legítimo, certo? Nós vamos fazer o seguinte, então vamos pegar ele, deixa eu clicar com o botão direito,
Hash my files. Tá, vamos aqui no hash my files. Então vamos fazer o seguinte, vou pegar aqui o hash dele. Vamos copiar o MD5. Tá, vamos copiar o MD5. Eu já deixei preparado aqui alguns comandos, você já deve estar vendo aí no bloco de notas. Mas nós vamos anotar aqui, então vamos colocar original. Tá? Então o MD5 dele é esse aqui. Vamos botar aqui MD5 original. Tá? Então esse é o arquivo legítimo. Se você for no site do desenvolvedor, provavelmente você vai encontrar, na maioria dos desenvolvedores, as hashes para que você baixe o programa e verifique a hash depois, tá? Para saber se o programa é legítimo ou não, se ele foi interceptado no meio do caminho, sofreu alguma alteração, certo? Então, basicamente é isso aqui. Tá? Deixa eu fechar aqui. Então, temos o hash dele. Então, só mais uma vez aqui, vou executar ele. Programa funcionando normal, tá? Agora, a primeira coisa que nós vamos fazer. Temos o programa legítimo. A técnica que nós vamos aplicar, então, vai ser a alteração do cabeçalho, né, como eu informei lá. Então, nós vamos usar aqui o PE-BEAR, o nosso urso do PE. Aqui a gente já vê um pouco da estrutura, né, das seções. Então, o text, né, que tem todo o código fonte aqui, a gente já pode ver o assembly dele aqui embaixo. Tá? Então, aqui no disassembly dele, a gente já tem o código aqui do text. Quando ele executar, ele vai ter um apontamento para cá. A gente já vai ver qual é esse tipo de apontamento, que vai disparar a execução dele aqui dentro do text. Temos o rdata, né, o ponto data. Tem aqui uma seção que é o .00cfg. Nós já vimos lá no formato de arquivo PE quais são os formatos de seção, os blocos de seção mais comuns, tá? Então a gente você já consegue olhar um e outro aí e saber o que é comum e o que não é comum, tá? Então aqui a gente pode ver que esse PE ele tem uma seção, ele é uma seção na verdade, e ele está aqui a princípio vazio, né? A gente pode ver aqui em cima no azul, né? Na parte azul, ou olhando aqui no editor aqui, editor Exa, a gente já vê que ele está zerado, então não tem nada aqui, tá? Então provavelmente quando a gente vai fazendo alguma alteração no programa, vai salvando alguma coisa, ele vai possivelmente vai salvando aqui, ele pode se recompilar ou pode, não sei, não analisei esse comportamento. Talvez a gente possa até analisar depois, vamos ver. Tá, mas a princípio é isso aí, ele está vazio, a gente pode ver que está tudo zerado, não tem nenhuma informação aqui a não ser o cabeçalho inicial dele aqui. Perfeito? Então vamos lá, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos primeiro criar uma seção. Então nós vamos vir aqui em Sections, tá? A gente clica com o botão direito, vamos ter aqui add a new section, tá? Então vamos aqui, vamos colocar um nome para a nossa seção. Então ERFD, Engenharia Reversa na Forense Digital, tá? Vai ser o nome da nossa seção. Vamos atribuir um tamanho para ela. Vamos botar 1000 aqui, tá? Em raw size e virtual size. Quando ele abrir para execução, ele já vai estar com esse tamanho. E nós temos 3 flags aqui embaixo, que são, na verdade, de leitura, escrita e execução. Nós precisamos fazer isso porque senão a sessão não vai ser executada corretamente, a gente não vai poder escrever o código lá dentro e o programa o programa legítimo não vai interpretar. Então, feito isso aqui, adicionado, tá? Então aqui a gente já vê que temos a sessão aqui, perfeito? O que nós vamos fazer agora? Opa, vamos vir aqui
em cima, clica em cima do put.exe, save the executable as. Então nós vamos salvar o executável, vamos clicar aqui, put, tá? Vamos botar aqui o nome da sessão, para ficar mais fácil identificar. Então aqui a gente já sabe que foi feita a sessão do arquivo. Perfeito? Aqui nós já podemos fechar. Tá? O arquivo está ali. A gente dá duplo clique e ele está funcionando normalmente. Então, sinal que está tudo ok. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir aqui o X32DBG. Tá? Temos esse pequeno inseto aqui. Tá? Tem o 32 e temos a versão 64. Como eu estou usando a versão 32, nós vamos abrir aqui o debug 32. Então, vamos para o caminho do nosso arquivo, CodeCave, e vamos abrir aqui o put.erfd. Aqui temos o arquivo, então, né, aberto no debug. Tá? A gente pode olhar algumas coisas se quiser. Vamos fazer o seguinte aqui, vamos clicar com direito, vamos ver o que a gente tem. Trace record, análises. Vamos só mandar fazer uma análise de módulo, vamos ver se ele traz alguma coisa, tá? Ele fez análise de módulo. Tá, não é o foco necessariamente da nossa aula, mas vamos aqui, search for, all modules. Vamos procurar todas as referências de string, tá? Só para ver, já aproveitando que nós estamos no debugger, vamos deixar ele trabalhar um pouquinho, vamos ver o que ele vai trazer para nós aqui. Então, na busca por strings, nós temos diversas aqui, né? No lado direito nós temos as strings, no lado esquerdo nós temos os endereços, né? Onde elas estão referenciadas. Então, aqui, conectando a determinada porta. E diversas outras strings. Acho que vamos... Basic Options for Your Session. Aqui vamos ver se a gente... Eu acho que eu sei, deve ser da tela inicial aqui. Essa aqui, ó. Se você executar o programa, você vai ver aqui essa string, né? Então, Basic Options for Your Putty Session. Então aqui a gente vê que esse S, né, esse %S é uma variável, né, que identifica string. E se você olhar logo acima, aqui na linha acima, você vai ver que tem o apontamento, né, que é o putty, está aqui. Perfeito? Então, nesse momento, quando ele executar, aqui ele vai pegar essa variável e vai jogar lá dentro. Tá, mas vamos ao que interessa. Então voltamos aqui em CPU e vamos fazer o seguinte, primeira coisa, tá? Nós podemos fazer o debugger, né, ir executando o programa, e nós podemos vir aqui no Memory Map também e procurar a nossa seção, tá? Aqui já está bem claro, né? A gente já vê logo aqui a nossa seção, ERFD. Então, o que nós precisamos fazer? Primeiro, a gente tem que ter o endereço da memória. Então, vamos só fazer o seguinte, vamos vir aqui, copy address, tá? E vamos anotando o endereço da memória. Então, ERFD igual esse endereço, perfeito? Então, temos o endereço anotado. Nós podemos dar duplo clique aqui, ele já vai nos jogar direto aqui para a seção que a gente criou. A gente pode ver que ela está vazia também, tá? Então está completamente zerada. A gente olha aqui esse código em assembly aqui, a gente já vê, né, que é um código vazio, não tem nada. Tá? Vamos voltar aqui para o CPU. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um F9, tá? E vamos iniciar o debug. Então, com o F9,
O que ele faz, tá? Nós já configuramos o X32 DBG lá nas primeiras aulas e configuramos o X64 também. Então no F9 ele vem para o entry point. Você pode ver aqui que está marcada essa linha. O entry point é o ponto de entrada. Então é a primeira instrução, né, que ele executa. Logo abaixo nós temos nós temos aqui um call e temos um jump. Tá? O jump ele é representado aqui pelo JMP. Tá? Eu não vou entrar em maiores detalhes sobre essas instruções, tá? Até porque o foco do curso ele é voltado para o IL, né? O Intermediate Language do .NET e do .NET Core. Mas para estudos a gente vai ver sim um pouco para entender como funciona a injeção de código e como se altera o código, o cabeçalho, né, do arquivo, como se altera um PE de forma manual. Então a gente tem o jump, isso quer dizer o quê? O jump, ele, quando o cursor chega nesse ponto, ele vai jogar o programa vai para essa instrução, ele vai fazer um salto para aquele determinado endereço da memória e executar aquilo que está abaixo, se for, né, uma parte de código aí, uma função, alguma coisa assim. Então ele vai ser executado nesse momento. Então o que a gente precisa fazer? Tá? Vamos copiar essa instrução aqui, vamos pegar o endereço dele. Copy, tá? Address. Vamos jogar aqui. Eu só vou botar aqui original. É esse aqui, tá? Por quê? É nesse momento aqui que nós vamos fazer o código interpretar, né? Ele entender que ele tem que ir para a nossa sessão, porque senão a nossa sessão nunca será executada. Então o que a gente precisa fazer? Mudar o endereço que ele vai chamar. Então nós vamos pegar aqui o endereço do ERFD, tá? Que nós anotamos antes. Pegamos ele aqui e vamos substituir. Então vai ficar o seguinte: o jumper, né, 0x e cola o endereço ali. Perfeito? Dá um OK. Ele vai pular a linha, pode fechar. Então, voltando aqui, o que nós podemos fazer agora? Duas coisas. Primeira, ou nós vamos para o Memory Map e procuramos, né, a nossa sessão, duplo clique e a gente entra nela. Nós podemos ir fazendo isso com o F8. Tá? Então a gente faz um F8 aqui, ele pulou para a linha de baixo. Então ele está posicionado na nossa instrução. Mais um F8, ele vai entrar lá na nossa sessão. Agora vamos preparar a nossa sessão. Tá? Primeiro, o que ela precisa ter? Ela precisa ter duas coisas. Tá? O push AD, duplo clique, colo o push AD e o push FD. Ok. Tá, ele já foi indo para as outras posições. Perfeito? E qual é a nossa intenção? Nossa intenção é modificar o executável para que ele abra a calculadora do Windows. Então nós temos aqui, né, o código, né, que representa a calculadora. Nós vamos copiar ele aqui. Tá? Ele está no slide, como foi visto antes. E o que a gente precisa fazer? Preencher essa área com aquela informação que nós temos ali, com aquele código. Você pode ver que ele, rolando aqui para baixo, é uma área de código bem grande que a gente tem disponível. Tá? Bem grande, bem grande a gente fala em linhas, né? Mas se for ver, acaba não sendo
tão gigante assim. É suficiente para colocar ali um backdoor para fazer alguma coisa, mas dependendo do que for fazer, não vai, pode ser que não caiba. Tá? Quem desenvolve malware, quem se preocupa em fazer backdoor, acaba procurando formas de utilizar o menor espaço possível, né, para que o programa legítimo ele não tenha uma alteração tão grande no seu tamanho. Tá? Então o que a gente precisa fazer é o seguinte: precisamos selecionar a linha, tá? Primeira linha aqui que nós vamos colar, depois das instruções que nós colocamos, o push AD e o push FD. Tá? Selecionamos ela e vamos ter que selecionar uma parte de código. Aqui, vamos pegar até aqui embaixo, mais ou menos, tá? Até aqui na 511782. Eu acho que já é o suficiente. Então, feito isso, é obrigatório selecionar. Se você não selecionar, vai dar errado. Então, você seleciona essa parte, clica com o botão direito, primeira opção aqui, binário, tá? Você vai fazer o que? Vai dar você pode fazer pelo edit, ou você pode, né, vir aqui binário e paste. Né? Você pode simplesmente colar como binário aquilo que nós copiamos. Então, paste. Ele já mudou aqui, você já pode ver que ele já foi adicionando outras instruções e fazendo outras coisas aqui, tá? Então você já pode ver que já tem um código, né? Pode até acompanhar aqui um pouco do, do gráfico que ele gera, né? Que a gente vê as instruções quando elas são chamadas, para onde elas vão. Tá, e ele basicamente termina aqui nessa linha. Então a gente vê aqui que continua zerado. Perfeito? Vamos fazer um teste então do nosso programa. Vamos dar um F8 aqui. F8. Tá, vamos dando F8. Nesta primeira parte aqui, vamos ver se eu consigo exibir. Eu perdi a parte agora que ele fez. Mas ele mostrou aqui que ele estava chamando a comando calc.exe. Vamos pegar o breakpoint. Tá, ele não vai ir agora. Se você voltar o vídeo da aula, você vai conseguir ver. Tá, vamos um a um aqui. Tem que ter um pouquinho de paciência. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar um breakpoint aqui no final. Vamos fazê-lo mais ou menos por aqui. Então, seguindo. Parou aqui, tá? É o ponto onde ele chamou a calculadora e ele começa a fazer a finalização aí da execução, tá? Então, temos a calculadora aberta. Ok? O que vamos fazer? Vamos fazer um patch. Vamos aqui em File, Patch File, ou Ctrl P, né, como está dito ali, e vamos fazer um patch file, certo? Vamos colocar o nome dele aqui de patch ERFD, calc, né? Ou vamos escrever calculadora. Feito. Fecha aqui. Vamos a nossa pastinha, vamos ver os arquivos lá. Então, o que nós temos aqui? O arquivo original, né, Open File, o Security Warning, aqui, é o PUT. PUT RFD, né, o primeiro que nós colocamos lá na nossa seção. Podemos abrir ele aqui no PABER, vamos ver o que ele tem. Então temos aqui a seção, né, zerada, foi a que nós fizemos e salvamos aqui. Vamos abrir o RFD calculadora, tá? Aqui também no PABER. Agora vamos observe o que nós temos aqui. No text, tá? Temos o código aqui dentro, certo?
E aqui no ERFD, olha o que nós temos. Temos o nosso código adicionado anteriormente. Então, o push, deixa eu voltar aqui no x32, push AD, push FD, certo? Você está vendo aqui. E o código, então, o call e tudo mais. Então, vamos olhar aqui. Push FD, call, push AD, né? O push all que ele está aqui. Mas enfim, é a mesma coisa. Tá? E o código, né? O disassembled do código. E o restante aqui, né? Tá que tá vazio, né? Tá zerado, certo? Olhando aqui em cima, a gente já vê a diferença também, né? Do binário aqui, né? Do nosso hexa, que já tem código à vontade. Pode ver que ele até não escreveu muita coisa, né? Foi relativamente pequeno, tá? Não usou uma grande área. Certo? Então vamos fechar aqui. Então vamos duplo clique e o que ele trouxe? A calculadora do Windows.